E agora a gente bate papo e esclarece as nossas dúvidas sobre um assunto importante. A gente vai falar sobre home care, os cuidados em casa. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio para esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema a Marisa Lima, que é enfermeira. Tudo bem, Marisa? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? É um prazer estar aqui contigo. Marisa, eu percebo a importância da gente falar sobre esse tema e de informar a população, porque ninguém imagina que em algum momento vai precisar ou para si ou para algum familiar de uma internação ou até mesmo transferir esses cuidados para casa por conta de uma doença, por conta de um momento específico ou até de forma permanente. Aí, nessa hora, a gente às vezes corre que nem barata tonta porque não tem a informação necessária e pode cometer muitos erros. Eu acho que a primeira pergunta para vocês ilustrar e explicar para nós é: quando a gente precisa de cuidados em casa para nós ou para algum familiar, quais profissionais estão habilitados para isso? Então, nós costumamos selecionar esses profissionais de acordo com o grau de complexidade desses pacientes. Nós dividimos em grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 é aquele paciente que ele deambula, ele consegue fazer minimamente as atividades da vida diária, só que ele não pode ficar sozinho, então ele precisa de um certo auxílio. Por exemplo, um idoso. Um idoso. Aqueles cuidados de sair, ir até o banco, ir a um supermercado, acompanhar em algumas atividades que precisem de algum esforço, né? Então, para que isso seja feito com segurança, é necessário. O paciente grau 2 é aquele que já tem um certo comprometimento de saúde, uma sequela de AVC, um risco de doenças cardiovasculares, então ele precisa de um apoio técnico. Aí é o profissional técnico de enfermagem. Pacientes acamados, com sonda, catéteres, os cuidados são de um enfermeiro. É muito importante a gente selecionar muito bem esses profissionais, porque muitas vezes esse desfecho por um profissional mal selecionado pode resultar em óbito. Muito importante a gente falar sobre isso, porque eu tenho certeza que as famílias sempre querem acertar e às vezes pensam, eu vou resolver porque eu conheço uma pessoa que fica, eu conheço uma pessoa que já trabalhou para alguém, mas e aqui eu não estou pensando que ninguém está agindo com má fé nem de um lado nem do outro, mas de qualquer maneira, você colocar uma pessoa que não é habilitada para aquilo, dependendo do grau de necessidade, é perigoso, não é mesmo? Muito perigoso. Ou até você mesmo ficar cuidando, achando que dá conta, não é? Exatamente. Inclusive, assim, eu já tive alguns casos parecidos. Por exemplo, o cliente ficou acamado, os filhos foram cuidar, acamados por 15 dias já abrem algumas feridas. Resumindo, o paciente foi a óbito por uma septicemia. Quer dizer, se tivesse contratado, a gente não pode prever um futuro que não aconteceu, né? Mas a gente pode imaginar que poderia ter sido evitado, né? Sim. Olha, quando a gente fala em dados, olha que interessante, o Núcleo Nacional das Empresas de Serviço de Atenção, que é a atenção domiciliar, registrou um crescimento superior a 40% no Brasil. E na região Nordeste, o aumento foi de 132% no último ano. É um aumento muito expressivo, né? E um aumento que não vai parar, porque a população, pensando especificamente nos idosos, vai envelhecer cada vez mais. A gente vai viver mais, não é? Exatamente, mas aí também a gente tem que começar a mudar esse conceito de envelhecimento. E temos que atuar mais no conceito de longevidade. Porque o envelhecimento, quase sempre, ele vem junto com doença. E longevidade vem com qualidade de vida. Eu vou pedir para você que tem dúvida e quer participar, ligar para a 0 Operadora 11 3337 5886, deixar sua pergunta com a produção ou esperar e participar ao vivo. Você pode também, a qualquer momento, fazer a sua pergunta através das redes sociais. E aí eu quero complementar, entendendo agora, Marisa, quando a gente fala sobre essa longevidade, a gente tá aí na Semana da Saúde, a gente viu a matéria que a Jéssica trouxe para nós. A gente tem que pensar também em se cuidar, para chegar bem, não é verdade?
a essa fase que a gente quer viver mais, então a gente vai chegar aos 60 anos, considerados idosos, e a gente vai, inclusive, estar trabalhando, a gente vai Isso viver muito mais, né? Isso é fundamental, mas a questão da prevenção, ela está ligada à promoção à saúde. Isso é fundamental, só que o brasileiro não tem isso muito bem incutido, essa questão da prevenção. Nós estamos muito habituados a um modelo de medicina curativa. Só procura o médico quando está doente mesmo, exatamente. Né? E medidas tão simples, né? Como uma atividade física, uma alimentação saudável, já nos garante alguns bons anos de vida. E previne doenças, né? Quando a gente fala de alimentação saudável e de atividade física, a gente pode diminuir o risco de tantas doenças cardíacas e até mesmo de AVCs, que é o que muitas vezes faz com que a gente precise antecipadamente da ajuda de um cuidador, não é? Exatamente. E aí, Marisa, eu queria que você explicasse para nós também a importância de, vamos imaginar que em uma eventualidade, uma pessoa está precisando de cuidados especiais. Então, ela teve uma doença, teve uma queda, um acidente de carro, foi uma eventualidade, não é um idoso. Sim. Mas contratar a pessoa correta para nesse período, que talvez seja um período de 15 dias, de um mês, de 2 meses, a gente está falando de vida, né? É fundamental para a reabilitação. Porque é justamente esses primeiros dias que são os mais importantes. Então, todas as ações, elas têm que ser muito bem planejadas, estudadas e com muita responsabilidade. Marisa, o que eu acho importante também a gente falar, aproveitando o que você fala, me faz pensar, porque tive um caso na família, quando meu avô teve Alzheimer, a minha avó, que ficou por muito tempo cuidando dele, a minha mãe e o meu tio se revezavam na ajuda. Até que chegou uma hora que não dava mais, porque quando a doença foi avançando, não dava. Minha avó que ia carregar, como é que ia fazer? Daqui a pouco mundo envelheceu. Exatamente. Ela podia se machucar. Sim. A minha mãe podia se machucar. O meu tio era mais forte, mas às vezes pensava, será que a gente está dando banho da maneira correta? Apesar de ter muito amor envolvido, você também contratar a pessoa certa para cuidar, é muito amor envolvido, não é, Marisa? Exatamente, porque tudo está muito ligado a essa questão técnica e de responsabilidade. Então, os familiares, muitas vezes, eles trazem também uma questão psicológica de achar que não está fazendo o suficiente quando começa a delegar para outra pessoa fazer. Era para ser eu que tinha que estar fazendo isso, né? Sou eu que amo, é uma pessoa estranha dentro de casa. E até mesmo o home care, esses profissionais, eles são treinados para serem quase invisíveis. Porque você está numa invasão de privacidade, você está no domicílio de alguém. Então, essa questão, esse conflito afetivo do familiar, às vezes, ele compromete toda uma assistência. Você está falando, me lembro de algumas situações e a gente fica imaginando. No caso do meu avô especificamente, precisava de mais do que uma vez por dia de uma ajuda específica. Também não tinha nenhuma outra doença, não precisava de um aparelho, e você já falou, isso vai dependendo da demanda. Sim. E aí eu queria entender como funciona, no caso dessas pessoas contratadas ou dos enfermeiros, os turnos, porque dependendo da doença, essa necessidade, ela é dia e noite de cuidado, exatamente, não? Exatamente, é tudo conforme o Corém, que é o nosso conselho. Então, os turnos são de 12 por 36 horas, e a assistência é contínua, tá? É importante, eu vou te deixar uma pergunta para o próximo bloco. Okay. Eu queria entender como vocês conseguem lidar com essa questão do vínculo. Porque é profissional, você falou que tem esse treino até para não interferir na dinâmica da família, uma discussão que esteja acontecendo, ou até mesmo um momento de muito carinho, muito afeto. Por outro lado, é gente, e eu acho que a gente acaba se envolvendo com gente. Eu quero saber sobre isso no próximo bloco e entender até qual que é a orientação para vocês conseguirem lidar com esse cuidado. Eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta, ainda tem artesanato, bate-papo sobre o cuidado com os animais, não sai daí.
Nosso programa está de volta, falando com a Marisa Lima, que é enfermeira e fala com a gente sobre home care. E a gente ainda tem muitas perguntas sobre o tema. Eu vou voltar com a colocação que eu fiz no bloco anterior, Marisa, que é para entender como é que funciona também do lado do profissional, porque se fica muito tempo numa casa com uma família, é inevitável a gente brasileiro querer se envolver. Qual que é o equilíbrio disso para vocês também não levarem essa carga para casa, né? Inteligência emocional. Uhum. É um treinamento, né? Eles são treinados para inteligência emocional. Para que na hora que troca esse plantão, eles deixem lá. Eu sei que é muito difícil. Não conseguimos 100% fazer isso. Porque rola carinho, rola amor, não tem jeito, E né? até mesmo porque a enfermagem, ela é uma profissão que é pautada na humanização. Uhum. E em home care, nós humanizamos o máximo possível. Só que não é saudável para o profissional carregar toda essa carga, né? Partindo do princípio que ele também tem os próprios problemas, tem a realidade dele. Desculpa te cortar, mas eu quero, até para quem se interessa e quer atuar nessa área, eu quero te fazer perguntas sobre o lado desse profissional também, Marisa, porque eu fico imaginando, a gente falava fora do ar, culturas diferentes nas quais vocês são inseridos e assim, famílias que querem mais conversa, famílias que não querem conversa nenhuma, isso deve oscilar bastante, né? Sim, mas assim, para cercar todo esse conflito, a gente já cerca no começo da contratação. Uhum. Então, assim, é traçado um perfil do contratante com a equipe e a gente tenta aproximar o máximo possível. Por exemplo, o paciente gosta de ler o dia todo. Eu não posso colocar alguém que fala o dia todo. Uhum. Porque vai interferir no humor, que vai diretamente sair lá na terapêutica dele. Uhum. Ele vai se negar a interagir com as pessoas. Então eu tento cercar isso de todas as maneiras. Para já enviar o profissional certo também, né? Exatamente, porque a rotatividade também acaba interferindo muito. É importante que seja o mesmo profissional todos os dias, né? Cada equipe ela é montada para aquele cliente. E aí, fico imaginando como é que é, então, a preparação desse profissional. Alguém que já é, por exemplo, enfermeiro, que já atua nessa área e quer trabalhar cuidando de pessoas em casa, quer trabalhar com home care, tem um treinamento específico a mais para isso, né? Por exemplo, na nossa empresa, ele vem com essa pré-formação e ele passa por um processo de imersão. Uhum. Onde ele vai ter conhecimento dos valores e da missão da empresa, do processo de humanização, tem um psicólogo que o atende para trabalhar a inteligência emocional e algumas técnicas de PNL. Você está falando sobre a humanização, eu queria focar um pouco mais nisso, porque muitas vezes a gente não quer que essa pessoa fique no hospital justamente para que ela possa estar em casa, acolhida pela família. Sim. E ter uma pessoa que não é da família ali pode atrapalhar um pouco essa dinâmica. A ideia é que seja todo um tratamento humanizado para a dinâmica seguir a mesma da família, né? Exatamente. É por isso que desde desse fator cultural, a rotina da casa, nós preservamos tudo. E a gente fala para eles assim, né? Sejam invisíveis. Uhum. Se tiver uma discussão, não se mete, né? Vai embora pro quarto, vai para algum canto, você não viu nada, não ouviu nada e não acha nada. Que eu acho que talvez seja a parte mais difícil, porque eu fico imaginando você convivendo... Imagina uma doença em que a pessoa vai conviver por muito tempo com esse enfermeiro, com essa enfermeira. Você vai convivendo, chega uma hora que você quer perguntar, né? Mas e aí, Marisa, o que você acha? Fiz certo ou fiz errado, né? E o enfermeiro também... Você não acha nada. Tá ali numa saia justa, não tem que se expor ali nisso, né? Não, até mesmo porque cada um tem uma cultura, cada um acredita em um Deus, cada um acredita em alguma coisa, então a gente tem que respeitar. Eu tô assistindo a uma série, que é uma série médica, e me chamou a atenção ver quando chegou um momento específico, o pai estava doente, então estava o pai, a mãe e a filha, e a filha estava brava com o pai, meio que maltratando ele, e daí as médicas de fora ficam reparando aquela situação, e eu fiquei pensando nisso. É lógico que é uma série, mas eu fiquei pensando.
o que uma pessoa vive uma vida inteira, não dá para a gente tirar uma conclusão ali em algumas horas. Então, é lógico, o trabalho do profissional é levar esse cuidado com carinho, com amor, com humanização, levando com excelência principalmente a questão profissional. Agora, o julgamento do porquê esse filho visita pouco, essa filha visita mais, não por cabe mais a que nós. seja quase que inconsciente a gente ter um pensamento, isso não pode ser exposto, Não né? ca- Porque não ninguém cabe sabe a nós. história inteira de nada, Exatamente. né? Eu falo que todo mundo tem uma história, inclusive os idosos. Aham. É uma história de vida que, por muitas vezes, o resultado, se você for ver lá atrás, tem tudo a ver. E aí, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, Marisa, eu queria que você deixasse uma dica. Quando a gente vê esse grande crescimento de home care no Brasil, em alguns locais específicos, como no Nordeste, mais de 100% foi o aumento no último ano, eu queria que você desse dicas na hora dessa escolha. Então, tudo bem, um cuidador em alguns casos, como você já falou, vai precisar especificamente de um enfermeiro, por favor. Sim, a dica que eu dou é para que preste muita atenção, principalmente na empresa. Se é uma empresa séria, porque assim, surgiram muitas empresas, muita gente, é uma profissão nova, mas assim, que necessita algum treinamento Uma muito capacitação sério, mesmo sim, específica, né? porque são vidas. São vidas. São vidas. E aí, queria finalizar perguntando sobre os equipamentos que possam ser necessários dependendo da doença. E o que eu percebo que o enfermeiro muitas vezes vai estar à frente da família para perceber, tá na hora de trocar cama, essa cadeira já não dá mais, esse tipo de comida já não dá mais, dependendo da doença, né? Sim, adaptando esse lugar, adaptando a alimentação e não esquecendo que uma empresa de home care também, ela vem com uma equipe multiprofissional. Por favor, me explica pra gente. De repente você precisa de uma fisioterapia. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, um médico da família. Nós não trabalhamos sozinhos. Todos se conversando, Todos né? se conversando. Porque aquela equipe que às vezes está meio torta, quando a gente fala especificamente disso, a gente está falando da vida de alguém, Sim. né? E até de uma recuperação mais rápida ou mais Exatamente, demorada, né? que esse ser humano, ele não é fragmentado, ele é um ser holístico e completo. E ele tem, inclusive, um espírito, ele tem uma alma. Então, ele tem a parte da humanização, que é onde médicos, enfermeiros, todos precisam estar atuando juntos, né? Eu vou deixar para quem quiser entrar em contato o site, que é o www.doutorcuidados.com. Tem o Insta também, que é @doutor.cuidados, e o telefone 0 operadora 11 4237 8589. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Marisa? Foi um prazer. Foi um prazer, volte mais vezes. Uma ótima tarde.